Ana Beatriz contava as moedas pela terceira vez, tentando esconder o tremor nas mãos. R$ 22. Era tudo o que tinha para o jantar daquela noite. No restaurante simples, Malu observava em silêncio, apertando o livro contra o peito, enquanto a mãe calculava qual prato barato ainda seria possível dividir entre as duas. Do outro lado do salão, Eduardo Moreira viu a cena acontecer como um déjà-vu doloroso. O jeito como ela escondia o desespero, o modo como a menina tentava não perceber. Era exatamente sua mãe, 25 anos atrás, fazendo contas rápidas para que o dinheiro desse, enquanto ele fingia não notar a preocupação dela. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias onde pequenos gestos mudam destinos, onde o amor cresce devagar e onde duas famílias descobrem que a felicidade pode começar com uma simples gentileza. Eduardo Moreira. Aos 38 anos havia construído um império financeiro que muitos invejavam, mas seu maior tesouro era Gabriel, seu filho de 8 anos. Viúvo há 3 anos, Eduardo dedicava cada momento livre ao menino, tentando preencher o vazio deixado pela perda da esposa. Rico, mas simples nos gestos, ele fazia questão de manter os pés no chão e lembrar sempre de onde veio. Naquela quinta-feira, Eduardo havia escolhido o restaurante do seu Arnaldo para comemorar o aniversário de Gabriel. Era um lugar humilde, longe dos restaurantes chiques que sua posição social exigia, mas carregava memórias da época, em que ele mesmo contava moedas para comer. Pai, por que não fomos naquele lugar bonito de sempre? Perguntou Gabriel, olhando ao redor. Porque, filho, é importante lembrar que a felicidade não está no lugar mais caro, mas nas pessoas que estão conosco. Eduardo acariciou o cabelo do menino. Além disso, a comida aqui é deliciosa. Do outro lado do pequeno salão, Ana Beatriz Oliveira, de 31 anos, ajeitava nervosamente o cabelo castanho enquanto estudava o cardápio pela 5ª vez. Professora da escola municipal, viúva há 2 anos, ela criava sozinha sua filha Malu, de 8 anos. Aqueles R$ 22 eram tudo o que sobrava do salário depois de pagar as contas básicas. Mãe, você está bem? Malu perguntou, percebendo a tensão da mãe. Estou sim, amor. Só escolhendo o que vamos comer. Ana forçou um sorriso, mas seus olhos traíam a preocupação. Eduardo observava discretamente a cena familiar demais. A mulher de cabelos castanhos e olhos meigos tentava manter a compostura enquanto fazia os cálculos silenciosos que ele conhecia tão bem. A menina ao lado dela, com os mesmos olhos da mãe, aguardava pacientemente, sem perceber o drama interno que se desenrolava. O que vão querer? Seu Arnaldo se aproximou da mesa de Ana com seu sorriso gentil de sempre. Um prato feito simples, para dividir. Ana disse baixinho, entregando as moedas cuidadosamente contadas. Malu não protestou. Aos 8 anos, ela já entendia que algumas coisas eram diferentes em sua casa. Não havia sobras, não havia excessos, mas havia amor. E isso sempre foi o suficiente. Eduardo sentiu um nó no peito. Era sua mãe, décadas atrás, dividindo uma refeição entre 3 filhos. Era ele mesmo, criança, entendendo em silêncio as limitações que a vida impunha. Sem pensar 2 vezes, ele se levantou. Seu Arnaldo, chamou o dono do restaurante discretamente. Quero pagar a conta daquela mesa ali. Mas, por favor, não diga quem foi. Diga apenas que alguém quis fazer uma gentileza. Claro, Eduardo. Você tem um coração bonito. Seu Arnaldo sorriu, conhecendo bem o rapaz que crescera frequentando ali. Enquanto isso, Gabriel havia notado Malu e trocado com ela um sorriso tímido. Havia algo na postura da menina, na forma como ela segurava um livro gasto nas mãos, que despertou sua curiosidade. Pai, posso ir falar com aquela menina? Ela parece ter a minha idade. Eduardo olhou na direção indicada pelo filho e sentiu o coração acelerar. Seria coincidência demais.
mas a menina tinha exatamente a idade de Gabriel. Claro, filho, mas seja educado. Gabriel caminhou até a mesa de Ana e Malu com a confiança inocente de uma criança. Oi, eu sou Gabriel. Você gosta de ler? Malu olhou para a mãe, pedindo permissão silenciosamente. Ana assentiu com um sorriso. Eu sou Malu. Gosto sim. Este é meu livro favorito. Ela mostrou um exemplar usado de O Pequeno Príncipe. Eu também tenho esse. Posso sentar aqui? Ana ficou sem reação por um momento. O menino era claramente de uma família abastada. Suas roupas, seus sapatos, tudo delatava uma condição social muito diferente da sua. Mas havia uma doçura genuína em seus olhos. Claro, querido. Pode sentar. Eduardo observava de longe a interação natural entre as crianças. Gabriel, que normalmente era tímido com estranhos, conversava animadamente com Malu sobre livros, desenhos e sonhos. Era como se eles se conhecessem há anos. Seu Arnaldo, Ana chamou quando terminou de comer. Quanto fica? Já foi pago, dona Ana. Como assim? Eu não entendi. Alguém quis fazer uma gentileza. Pediu para não revelar quem foi, mas disse que um dia passou pela mesma situação. Ana sentiu os olhos marearem. Não era caridade, era empatia. Alguém havia reconhecido nela uma luta silenciosa e decidido ajudar sem expor, sem humilhar. Mãe, você está chorando? Malu perguntou preocupada. São lágrimas de alegria, amor. Ainda existe gente boa no mundo. Ana limpou os olhos discretamente. Eduardo assistiu à cena emocionado. A gratidão daquela mulher era genuína. Não havia constrangimento, apenas alívio. Ele havia acertado na forma de ajudar. Quando Ana e Malu se levantaram para ir embora, Gabriel correu até elas. Malu, você volta aqui? Queria conversar mais sobre livros com você. Eu gostaria muito. Malu olhou para a mãe, esperançosa. Ana hesitou. Aquela família claramente era de outro mundo social. Mas a alegria da filha falou mais alto. Talvez a gente volte no mês que vem, querida. Então, eu vou estar aqui. Gabriel sorriu largo. Eduardo observou as duas se afastando e sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Não era apenas a satisfação de ter ajudado. Era algo mais profundo, uma conexão que começava a nascer. No dia seguinte, Eduardo retornou ao restaurante sozinho. Seu Arnaldo, aquela mulher e a filha de ontem. Elas vêm aqui sempre? Ana Beatriz. Ela costuma aparecer mais no final do mês quando consegue juntar um dinheirinho. É professora da escola municipal aqui perto. Perdeu o marido em um acidente há 2 anos e cria a Malu sozinha, sem família na cidade. Eduardo sentiu o peito apertar. A história era mais triste do que imaginara. Eu gostaria de deixar um crédito mensal para elas. Anônimo. Para que possam vir jantar quando quiserem. Eduardo, você sempre foi assim. Desde pequeno. Sua mãe ficaria orgulhosa. Minha mãe viveu essa mesma situação, seu Arnaldo. Se alguém tivesse feito isso por ela... Eduardo não terminou a frase. 2 semanas depois, Ana retornou ao restaurante com Malu. Havia conseguido economizar alguns trocados e decidiu dar uma alegria à filha, que não parava de perguntar pelo Gabriel. Dona Ana, seu Arnaldo a recebeu com um sorriso especial. Tenho uma notícia para a senhora. Alguém deixou um crédito em seu nome. Para a senhora e a Malu poderem vir aqui sempre que quiserem. Ana ficou sem palavras por um momento. Eu não posso aceitar isso. Quem foi? Por que faria isso? A pessoa pediu anonimato, mas me autorizou a dizer que um dia passou pela mesma situação que a senhora e que gostaria que alguém tivesse feito isso por sua família quando precisava. As lágrimas vieram sem permissão. Ana se sentou pesadamente em uma cadeira, emocionada demais para falar. Mãe, Malu segurou sua mão assustada com a reação da mãe. Está tudo bem, amor, está tudo bem. Ana abraçou a filha. Alguém muito especial decidiu cuidar da gente. Naquela mesma noite, o destino quis que Eduardo e Gabriel chegassem ao restaurante exatamente quando Ana e Malu estavam jantando. Gabriel correu em direção à nova amiga antes mesmo que Eduardo pudesse cumprimentar alguém.
Malu, você voltou. Gabriel, que bom te ver. Eduardo se aproximou da mesa e pela primeira vez olhou diretamente nos olhos de Ana Beatriz. Eram olhos que carregavam histórias, perdas, mas também uma força silenciosa que o impressionou. Boa noite, disse ele simplesmente. Boa noite, Ana respondeu, sentindo uma estranha familiaridade naqueles olhos. Pai, posso jantar na mesa da Malu hoje? Gabriel perguntou, já puxando uma cadeira. Eduardo olhou para Ana, que assentiu timidamente. Claro, filho. Durante o jantar, as crianças conversaram animadamente sobre escola, livros e planos para as férias. Eduardo e Ana trocaram poucas palavras, mas muitos olhares. Havia algo confortável na presença um do outro, como se já se conhecessem há mais tempo. Gabriel me falou que vocês moram aqui perto, Ana disse, tentando quebrar o gelo. Sim, a cerca de 10 minutos daqui. E vocês? 5 minutos caminhando. Malu vem a pé para a escola todos os dias. A escola municipal da Rua das Flores? Exato, sou professora lá. Eduardo sorriu. Conhecia a escola de reputação. Era uma das melhores da rede municipal, famosa pelo carinho dos professores. Tenho certeza de que é uma excelente professora. Ana corou levemente. Obrigada. É o que eu mais gosto de fazer. Ela olhou para Malu, que ria de algo que Gabriel havia dito. E pelo jeito, Gabriel também ama aprender. Estão conversando sobre matemática como se fosse o assunto mais divertido do mundo. Eduardo riu. Ele realmente gosta de aprender. Desde que a mãe dele parou por um momento. Desde que ficamos só nós dois, tento estimular ao máximo essa curiosidade dele. Ana percebeu a pausa e entendeu sem precisar perguntar. Eram dois adultos que carregavam perdas parecidas. Sei como é. A gente faz o que pode para dar o melhor para eles. Eduardo a observou por um momento. Havia uma dignidade naquela mulher que o tocava profundamente. Mesmo nas dificuldades, ela não se vitimizava, não se deixava abater. Quando chegou a hora de ir embora, Gabriel fez um pedido que surpreendeu a todos. Pai, posso convidar a Malu para brincar em casa no sábado? Eduardo olhou para Ana, que ficou visivelmente desconfortável. Gabriel, querido, não sei se... Por favor, mãe. Malu pediu com os olhos brilhando. Ana hesitou. A diferença social era evidente demais. Não queria que a filha se acostumasse com um padrão de vida que ela não poderia oferecer. Seria um prazer recebê-las, Eduardo disse gentilmente. Gabriel tem uma biblioteca enorme em casa. Tenho certeza de que Malu adoraria. A menção aos livros foi o argumento decisivo. Ana sabia o quanto a filha amava ler. Se não for incomodar. Pelo contrário, Gabriel vai ficar radiante. No sábado seguinte, Ana e Malu chegaram ao endereço que Eduardo havia dado. Mesmo preparada, Ana não esperava uma casa tão grande e elegante. Malu ficou boquiaberta. Nossa, mãe! É como um castelo, sussurrou. Eduardo abriu a porta pessoalmente, vestindo roupas casuais que o faziam parecer mais próximo, mais humano. Sejam bem-vindas, Gabriel apareceu correndo atrás do pai. Malu, vem ver minha biblioteca. As duas crianças sumiram escadas acima, deixando Eduardo e Ana sozinhos na sala. Café? Ele ofereceu. Aceito, obrigada. Ana olhou ao redor discretamente. A casa era luxuosa, mas aconchegante. Havia fotos de Gabriel em todos os cantos, desenhos infantis colados na geladeira, brinquedos espalhados pelo chão. Era uma casa vivida, não apenas decorada. Gabriel fala de você o tempo todo, Eduardo disse, voltando com 2 xícaras. Diz que você é a criança mais inteligente que ele conhece. Ana sorriu. Eles formaram uma amizade instantânea, não é? É raro ver isso. É. Gabriel sempre foi mais reservado com outras crianças, mas com Malu é diferente. Eles se sentaram no sofá da sala, mantendo uma distância respeitosa, mas confortável. Posso perguntar sobre a mãe do Gabriel? Eduardo respirou fundo. Câncer. Há 3 anos. Foi muito rápido. Sinto muito. E o pai da Malu? Acidente de trânsito.
2 anos atrás. Ele voltava do trabalho e um motorista bêbado. Eduardo assentiu em silêncio. Não havia palavras para esse tipo de dor. É difícil criar sozinho, Ana continuou. Tem dias que me sinto perdida, sem saber se estou fazendo certo. Eu entendo perfeitamente. Gabriel me pergunta sobre a mãe às vezes, e eu nunca sei se respondo da maneira certa. Mas pelo que vejo, você está fazendo um trabalho maravilhoso. Ele é educado, carinhoso, curioso. Obrigado. Você também. Malu é uma criança especial. Eles conversaram por horas, sobre os filhos, sobre trabalho, sobre sonhos que precisaram ser adaptados à realidade da criação solo. Era como se fossem velhos amigos se reencontrando. Do andar de cima, vinham risadas constantes. Gabriel estava mostrando sua coleção de livros para Malu, que pegava cada um como se fosse um tesouro. Você pode pegar alguns emprestados, Gabriel ofereceu. Sério? Você deixaria? Claro, mas tem que me contar depois se gostou. Malu escolheu 3 livros, abraçando-os contra o peito. Obrigada, Gabriel. Você é o melhor amigo que eu já tive. Gabriel ficou vermelho, mas sorriu de orelha a orelha. Quando desceram para mostrar os livros escolhidos, encontraram Eduardo e Ana conversando animadamente, como se se conhecessem há anos. Mãe, o Gabriel me emprestou estes livros. Malu correu para mostrar seus tesouros. Ana olhou para Eduardo, emocionada com a gentileza. Gabriel, isso é muito generoso da sua parte. É que eu gosto da Malu, ela entende as histórias como eu. Eduardo e Ana trocaram um olhar cúmplice. Era impossível não se emocionar com a pureza daquela amizade. Durante o almoço que Eduardo insistiu em preparar, as 2 famílias se sentiram como uma só. Gabriel e Malu conversavam sobre tudo e riam de piadas que só eles entendiam. Eduardo e Ana descobriam afinidades em quase tudo. Filmes, livros, visão de mundo. Ana, Eduardo disse enquanto passava um prato para ela secar. Posso te contar uma coisa sobre o restaurante? Claro, ela respondeu curiosa. Fui eu que deixei o crédito no seu nome lá. Ana congelou no gesto, o pano parado entre as mãos. Eu imaginei que pudesse ser você, disse com a voz baixa. Mas por quê? Eduardo respirou fundo. Porque eu cresci naquele restaurante. Vi minha mãe dividir refeições para que a gente pudesse comer. E quando vi você e a Malu, eu reconheci a luta e quis ajudar sem te constranger. Os olhos de Ana marejaram. Eduardo, você não faz ideia do que isso significou para nós. Ele tocou levemente a mão dela. Vocês não precisavam saber que fui eu, só precisavam ter uma folga para respirar. Ana olhou para a mão dele sobre a sua. Era um toque suave, respeitoso, mas carregado de significado. Fazia 2 anos que ninguém a tocava com carinho. Não, Eduardo, nem qualquer pessoa faria. Você é especial. Eles ficaram assim por um momento, olhando um para o outro, sentindo algo começar a nascer entre eles. Pai! A voz de Gabriel os trouxe de volta à realidade, logo seguida por Malu chamando. Mãe, vem ver a gente lá fora. Eduardo soltou a mão de Ana gentilmente, ambos um pouco corados. O que foi, Gabriel? Posso mostrar o jardim para a Malu? Claro, filho. Enquanto as crianças exploravam o quintal, Eduardo e Ana ficaram na janela da cozinha, observando-as brincar. Elas se dão tão bem, Ana comentou. Como se fossem irmãs. Você acha que isso pode dar certo? Nossa amizade, digo. Com nossas realidades tão diferentes? Eduardo se virou para encará-la. Ana, eu cresci na pobreza. Conheço os 2 lados dessa história. O que importa não é o dinheiro que tenho hoje. É quem eu sou. E quem você é. E quem eu sou. Uma mulher forte, dedicada, que cria uma filha maravilhosa sozinha. Uma pessoa que tem dignidade, carinho, inteligência. Uma pessoa que está fazendo meu coração acordar de novo. Ana sentiu o peito acelerar. Havia tanto tempo que não se sentia vista como mulher, apenas como mãe, professora, sobrevivente. Eduardo, eu sei que é cedo para falar isso,
Sei que mal nos conhecemos, mas sinto que você chegou na minha vida, na nossa vida, por um motivo. Ana olhou para Malu, que ria enquanto Gabriel a empurrava no balanço. Tenho medo, ela admitiu. De quê? De me acostumar com isso. Com vocês. E depois? Não vai haver depois, Ana. Não, se você não quiser. Ela o encarou procurando sinceridade em seus olhos. E encontrou. Encontrou mais que isso. Encontrou um homem que, como ela, havia perdido muito, mas que ainda acreditava no recomeço. Eu gostaria de tentar, ela disse baixinho. Eduardo sorriu, um sorriso que iluminou todo o rosto. Então vamos tentar. Devagar, no tempo certo. Com o passar das semanas, os encontros se tornaram frequentes, sempre incluindo as crianças, sempre naturais. Gabriel e Malu se tornaram inseparáveis. Eduardo e Ana se descobriam cada dia mais afinados. Ele a levava para jantar em lugares simples, respeitando seu desconforto com luxos excessivos. Ela cozinhava para eles nos fins de semana, enchendo a casa dele de aromas caseiros que ele não sentia há anos. Gabriel começou a chamar Ana de tia Ana espontaneamente. Malu desenhou uma família de 4 pessoas e pendurou na geladeira da casa de Eduardo sem que ninguém pedisse. Uma noite depois que as crianças adormeceram assistindo o filme, Eduardo e Ana ficaram na varanda conversando. Sabe o que mais me impressiona em você? Ana perguntou. O quê? Como você não deixou o dinheiro mudar quem você é. Continua sendo simples, humano. Minha mãe sempre dizia, filho, dinheiro não muda caráter, só mostra quem você realmente é. Ana sorriu. Era uma mulher sábia. Era. Acho que ela gostaria de você. Por que acha isso? Eduardo a olhou com carinho. Porque você tem o mesmo coração dela. Forte, generoso, corajoso. Ana sentiu os olhos marearem. Eduardo, eu preciso te dizer uma coisa. Ana murmurou nervosa. Pode dizer. Eu sinto que você trouxe algo para minha vida que eu não esperava mais sentir. Ele a olhou nos olhos com delicadeza. Eu também sinto isso, como se você e a Malu tivessem iluminado a nossa casa de um jeito novo. Ana sorriu, tímida. Dá medo acreditar de novo. Eu sei, ele respondeu, aproximando a mão da dela. Mas a gente não precisa correr, só precisa deixar acontecer. Ela fechou os olhos por um instante, aceitando. Acho que posso tentar. E eu quero estar aqui, ao seu lado, no tempo que for. Depois disso, tudo começou a acontecer de um jeito tão natural que ninguém percebeu quando 2 rotinas separadas passaram a se misturar. Gabriel e Malu se tornaram inseparáveis, compartilhando livros, brincadeiras e segredos infantis. Eduardo e Ana riam juntos com cada nova coincidência, cada encontro que parecia sem intenção, mas que o destino insistia em repetir. Até que, em uma tarde tranquila, enquanto as crianças brincavam no quintal, Gabriel soltou, sem medo nenhum da verdade. Pai, a gente parece uma família. Eduardo olhou para Ana, que também ouvira. Eles sorriram, daqueles sorrisos que revelam mais do que qualquer palavra. Mais tarde, quando ficaram a sós na varanda, ele comentou baixinho. Ele não está errado, sabe? Ana desviou o olhar para o quintal, onde Malu e Gabriel corriam despreocupados. Eles realmente se encontraram, disse ela. E nós também. Eduardo se aproximou só o suficiente para que ela sentisse a presença dele, não a pressão. Eu não sei o que o futuro reserva, Ana, mas sei que a nossa vida ficou mais bonita desde que vocês chegaram. Ana respirou fundo. A nossa também. Eles não decidiram nada naquele dia. Não precisaram. Aquela sensação de família já estava ali, crescendo devagar, ocupando espaços, aquecendo os 4 corações. Era o tipo de coisa que não se força. Simplesmente acontece, quando 2 histórias que andavam sozinhas finalmente encontram um caminho em comum. A partir dali, os encontros se tornaram ainda mais naturais. Eduardo e Ana não colocaram rótulos no que sentiam, mas era impossível ignorar
como seus mundos se encaixavam cada vez mais. As crianças estudavam juntas, jantavam juntas e riam como se já fossem irmãos. E pouco a pouco, a casa de Eduardo começou a ganhar novos sons, novos cheiros, novas lembranças. E Ana percebeu que também estava deixando espaço para ele na vida dela. Numa tarde comum, enquanto o bolo assava no forno e as crianças faziam lição na mesa da sala, Eduardo se aproximou devagar, como quem sabe exatamente onde quer ficar. Eduardo girou-a nos braços e a beijou. Você se arrepende de alguma coisa? Ana olhou ao redor. Gabriel e Malu faziam lição juntos na mesa da sala, ajudando um ao outro com naturalidade. A casa cheirava a bolo caseiro e lar. As fotos da família agora incluíam 4 pessoas sorridentes. Me arrependo de só uma coisa, ela disse. Do quê? De ter demorado tanto para aceitar que merecia ser feliz de novo. Eduardo a beijou novamente, mais profundamente dessa vez. Nós merecíamos. Todos nós. Do outro cômodo veio o barulho de risada das crianças. Gabriel estava ajudando Malu com matemática e ela finalmente havia entendido um problema difícil. A gente conseguiu, ela gritou comemorando. Conseguimos, Gabriel corrigiu. Família ajuda família. Eduardo e Ana se olharam emocionados. Sim, tinham conseguido. Haviam criado algo bonito, real, duradouro. Naquela noite, quando todos já dormiam, Ana se levantou para verificar as crianças. Encontrou Gabriel e Malu dormindo cada um em seu quarto, mas com as portas abertas, como se quisessem manter a conexão mesmo no sono. Voltou para o quarto que agora dividia com Eduardo e o encontrou acordado. Não consegue dormir? Ele perguntou. Consigo. Só queria ter certeza de que tudo isso é real. Eduardo a puxou para perto. É real. Nós somos reais. Ana se aninhou no peito dele, ouvindo as batidas do coração que agora conhecia de cor. Sabe o que mais me impressiona nisso tudo? Ela sussurrou. O quê? Como uma gentileza simples pode mudar a vida de 4 pessoas? Eduardo acariciou os cabelos dela. Às vezes a gente só precisa de alguém que reconheça nossa luta e decida ficar ao nosso lado. Ana levantou a cabeça para olhá-lo. Obrigada. Por quê? Por ter reconhecido, por ter ficado, por ter me ensinado que recomeçar não é traição ao que perdemos. Eduardo a beijou na testa. Obrigado você. Por ter me ensinado que uma casa só vira lar quando tem amor de verdade dentro dela. Eles adormeceram abraçados, sabendo que no dia seguinte acordariam para mais um dia de família. Uma família que nasceu de um gesto simples, cresceu com paciência e se consolidou com amor verdadeiro. Porque às vezes basta um coração reconhecer outro para que 2 histórias se tornem uma só. E às vezes, só às vezes, os finais felizes realmente acontecem para quem nunca parou de acreditar neles.